Arnaldo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Dani. Eu só queria falar uma coisinha. Vamos tentar encerrar essa parte agora, porque eu ainda preciso falar, né, do tema da análise dos filmes, né, que era o que o pessoal também está esperando, e já são 9h30, né, isso que eu estou olhando aqui o horário. Mas eu acho que em relação a isso que você, né, colocou na sua apresentação, em literatura, né, a gente tem a questão da verossimilhança, né? A verossimilhança quer dizer o quê? Que é próximo da realidade, mas que não necessariamente seja realidade, né? Que justamente é o tema da nossa mesa, né? Que é a questão dessa representatividade dentro dos filmes, né? Hoje a gente não vai falar tanto de literatura, mas cabe falar porque sabemos que muitos alunos, inclusive, conhecem a obra pelo filme, né? E a questão do tema da representatividade, né? Eu acho que pega um gancho muito bom que você colocou nesse sentido, né? Como que essa verossimilhança, como que essa realidade, que é uma realidade um pouco mais distorcida, ela é colocada dentro, né? E por que isso é importante a gente pensar, né? Porque existem coisas que estão dentro das histórias que reproduzem, sim, algumas coisas literais da sociedade, né? Mas algumas outras coisas que são colocadas são coisas a se pensar para desconstruir alguns preconceitos, alguns estereótipos que nós vivenciamos, mas também para reforçar algumas coisas que acontecem e outras que poderiam ser diferentes, né? Então, acho que nesse sentido, a questão, né, o que imita o quê, eu acho que é justamente essa questão que nos traz aqui hoje, né? Como que é o protagonismo negro dentro das histórias, né? Como que isso vem acontecendo, como que isso está agora, qual é a ideia de mudar, o que se faz para mudar, né? Mas eu vou esperar vocês finalizarem essa parte para eu apresentar o que eu trouxe hoje, tá bom? E eu já vou liberar a lista, e quem quiser sair, pode sair, quem quiser continuar, continua aqui com a gente, tá? Porque eu acho que a gente ainda vai precisar de uma meia hora para encerrar, tá? Aí, Arnaldo. Ah, mas quem quiser ficar, fica, porque vai ser muito legal. Tenho certeza. A Dani trouxe umas coisas muito legais aí. Não, Dani, pode, por mim, pode seguir aí, que eu tô curioso para ver o que você preparou também. Eu também quero ver, Dani. Eu vou só pegar o link aqui, eu já solto, porque eu vi que tem aluno que já está um pouco desesperado. Eu acho que tem horário, a internet também ela oscila, eu entendo vocês, gente. Aí quem puder e quiser ficar, né? Mas quem não quiser, tá liberado. Eu vou postar a lista aqui, ó. Só um instantinho, gente. Aqui. Bom? Bom, gente, eu vou. Primeiro, eu acho que eu quero falar um pouco para vocês sobre o estudo, né, que mostra que os negros ainda são minoria no audiovisual brasileiro, né? Já que a gente veio falar sobre cinema, acho que a gente tem que falar também não só sobre a pessoa negra dentro do filme como ator, né? Mas ela também é por trás da câmera, né? Aqueles que vão gravar ou né, todas as pessoas que trabalham ali, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nesses dados também, né? Da questão da diversidade de gênero e raça, né? Bom, 54% da população brasileira é composta por pessoas negras, né? As mulheres representam 48,5% da sociedade brasileira no geral, né? Dados do IBGE, né? No entanto, né, mesmo assim, a representação, né, é extremamente menor. Os filmes brasileiros, vou falar um pouco da mulher, tá? Da mulher negra. Nos filmes brasileiros de 2016, e esses dados que eu estou falando para vocês, eles são dados que não foram atualizados ainda, mas eles são divulgados pela Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine. Se vocês já foram assistir algum filme brasileiro, vocês devem ter visto isso escrito lá, Ancine, um códigozinho, tá? Bom, falando ainda, né, voltando, né, as mulheres representam, bom, de acordo com os dados, né, nos filmes brasileiros, as mulheres representam 40% do elenco, já os negros, 13,3%, né?
Em 75,3% dos longas nacionais, né, nos filmes, né, os negros são no máximo 20% do elenco, tá? Os números, então, como eu falei para vocês, da Ancine, e é analisado em cima de 142 filmes nacionais que chegaram ao circuito comercial, tá bom? Então, tem pouca novidade, né, gente? Os homens brancos, eles permanecem com mais espaço no cenário, são maioria entre os diretores, né? Nós temos aí 75,4% de produtores, 75,4% de diretor e produtores 59%, tá? Inclusive nos elencos. As mulheres negras ficam de fora em muitas categorias. Existem muitas categorias que você não tem nenhuma mulher negra ocupando esse espaço, né? Elas não aparecem nem como diretoras, nem como roteiristas, né? Elas só figuram na lista de produção executiva, né? Ao lado de mulheres brancas, tá? Ou equipe mistas, né? Mas o percentual aí, né? Equivalente aí, dá uma média de 1 a 3% de mulher, da mulher negra no meio cinematográfico, tá? Essa pesquisa também, ela vai mostrar, né, essa pesquisa feita pela Ancine, que a presença de um diretor ou um roteirista negro é uma das maiores chances para que a produção conte com pessoas negras. Quando o diretor de um filme é negro, a chance do roteirista também ser negro aumenta em 43%. Quando o diretor de um filme é negro, a chance de haver mais de um ator ou atriz negro no elenco aumenta quase 66%. Então, se o roteirista de um filme é negro, a chance de haver mais de um ator negro no elenco e protagonistas é acima de 50%. Então, eu sei que é um pouco, parece chato ficar falando sobre números, né? Mas eu acho que os números são importantes para a gente quantificar isso, né? Então, isso são dados da Ancine, né? São levantamentos que foram feitos, né? A partir de toda essa produção audiovisual brasileira, né? Eu não estou falando de outros países, nos Estados Unidos. Vocês sabem que nos Estados Unidos, como eu tinha até conversado hoje com a Clesiane, né? Existe a própria base de formação do americano, né? Em relação à miscigenação, em relação a todas essas coisas, ela é diferente da brasileira, né? Então, por isso que eu acho, depois até se a Clesiane quiser comentar sobre isso, eu acho muito gritante essa diferença entre brancos e negros, tanto atuando dentro do cinema, né, como diretores, ou como roteiristas, né, e também como atores, né, então a gente vê que isso é pior se a gente enxerga nesse sentido. Clesiane, você quer fazer algum comentário sobre isso, pegando esse gancho? Então, a gente tinha comentado, né, mais cedo, a gente falou sobre alguns filmes até bacanas, né, tipo Pantera Negra, né, que traz o empoderamento do negro, né, que traz ele como um herói, né. Então, a gente tem visto essa tentativa de desmistificar esses filmes somente trazendo atores negros como vilão, ruins, marginais, ou até mesmo somente como empregados, né, mas trazendo eles como um protagonista de peso. E outras figuras relevantes, né, dentro dessa figura. A gente falou também sobre o autor Lázaro Ramos, né, que é um autor de peso dentro do nosso país, né, assim, ele tem sido protagonista de alguns filmes, mas ainda não, como a gente comentou, a gente ainda não sentiu no Brasil ainda tornar esse protagonismo de uma forma melhor, né, do que o que a gente tem visto. Sim, é aquilo que a gente falou, estamos falando ao longo da jornada, gente. A questão de para quem a gente dá o poder para escrever as histórias, né, para conduzir as coisas, quem são os donos das narrativas, né? A gente está falando, sim, da questão, né, de ter uma verossimilhança com a realidade, né? Mas isso não condiz muito quando você começa a pensar que quando vai falar do negro, quando você tem são temas voltados muito, não que não deva falar, né, da questão da pobreza, de tudo isso, tem que falar, mas eu acho que também tem outras coisas também para mostrar, entendeu? E é uma discussão que tem sempre que ser aberta, mas é por isso que me choca muito, porque eu vejo que, embora a gente seja um país miscigenado e tudo mais, dentro das telas, né, por isso que eu falei, dentro dos filmes, né, a representatividade, ela não é grande, não só na temática, né,
ou nos atores que estão ali, mas você não tem, toda a equipe, corpo da equipe técnica, você não tem espaço, né? Como eu falei, por isso que você tem a comunidade, né, afrodescendente, que ela é tão unida, né? Porque se ele é um diretor negro, ele vai trazer o roteirista, ele vai trazer mais atores, ele vai tentar trazer mais diversidade para dentro das histórias, né? Então, é isso que a gente veio hoje aqui para pensar também. Como que isso aparece e por que isso acontece, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem, sim, que se perguntar, né? O que acontece? A exemplo dos livros, nós sabemos hoje que os coletivos aí de escritoras e escritores negros, eles se juntam porque as grandes editoras no Brasil, elas não investem nesses escritores, então são editoras menores. E aí, se a editora é menor, né, fazendo aqui um gancho no livro, você vai ter vamos dizer assim, o dinheiro, né, a verba para divulgar esse escritor e para fazer com que ele vá fazer a divulgação do livro muito menor. Então, o alcance é menor, tanto em relação à questão midiática, né, que vai alcançar e tudo isso. Então, coisas que a gente tem que pensar. Eu também, como consumidora, vamos dizer assim, né, desses produtos, né, de livros, de filmes, eu também tenho que pensar que eu tenho que começar a abrir meus olhos para outras histórias, né? Mas voltando, quem precisar sair, fica tranquilo, gente, tá? Voltando à questão que eu falei dos números, né? Eu acho que... Posso comentar uma coisa aqui rapidinho, Dani? Porque vocês estão falando aí, está me remetendo a uma matéria que eu participei durante o curso superior, e nos é pedido, né, para a gente, hoje de manhã, a gente estava falando sobre a lei 9.000, qual que é mesmo o número da lei, ô Poliana? 10.639. É 10.639? Eu nunca guardo o número da lei. 10.639 de 2003. Porque essa lei pede para poder contar a história africana no nosso país. E é o seguinte, a nossa história, né, dentro lá da disciplina de história, sempre foi contada segundo a versão do vencedor, daquele que ganhou. Então, esse vencedor, ele tem que criminalizar alguém, ele não está interessado, né, ele quer ser o herói da história. E isso aí transpôs o tempo. Enquanto a gente faz o curso superior, e aí a gente vai ver, né, ouvir a história daqueles que foram vencidos. E no caso da América Latina, a gente tem as três grandes civilizações, os incas, os maias e os astecas, né, que tinham, vamos contar a versão deles de como foi a atuação dos espanhóis sobre eles. E isso aí acabou nos ensinando, né? Até hoje a gente aprende a ouvir a história daquele que foi o vencedor. O português, o espanhol são os grandes desbravadores. Então, nós estamos fazendo esse exercício, né? Esse exercício de dar voz para aquele perdedor e considerar o que ele está falando, né? Porque ele é uma parte importante disso tudo aí. Sim, Arnaldo. E bem lembrado, né? A lei, né? O que vai acontecer? A partir, né, da aprovação dessa lei, né, que é essa lei 10.639/2003, né, então vai entrar dentro da elaboração das diretrizes curriculares nacionais, né, para educação, das relações étnico-raciais e para o ensino, né, de história e cultura afro-brasileira. Mas para isso, dentro desses documentos, né, quando essa lei foi elaborada, né, falava-se que lógico, se acrescentou muita coisa aí dentro, né, que é muito boa, em especial a constituição de um acervo pluriétnico, né? Então, se hoje você pegar lá os livros que tem na sala de leitura, a gente vai ver que tem livros com vários tipos de protagonistas, dos autores. Quando a gente fala, por exemplo, não só a temática, mas ao escritor negro. Na verdade, a gente sabe
Como eu dei o exemplo para você, né? Se uma pessoa ele é um diretor negro, ele vai trazer pessoas negras para lá. Se eu sou um escritor negro, eu vou trazer para o meu livro protagonistas negros, porque eu quero dar o protagonismo para que mais crianças, para que mais pessoas possam se olhar na tela ou no livro e se identificar. É que, para quem é branco, né, o mundo é assim, gente, você consegue se identificar nos comerciais de TV, na televisão, nas princesas, as meninas estavam falando de princesas, tem tudo a ver. Mas aí, o que acontece? As pessoas afrodescendentes, elas não conseguem se identificar, porque muitas vezes a imagem, né, do negro vem associada a coisas negativas, né? E isso vai reforçando uma imagem que fica no imaginário coletivo, né, Arnaldo? Então, é uma coisa que precisamos quebrar, né? Aos poucos as coisas estão se modificando, né? Então, como você falou, né? O que imita o quê, né? A mesma coisa eu falo sobre os referenciais. Se você fica, vou dar um exemplo, assim, muito simplório, gente. Se você fica o tempo todo no Instagram, vendo gente que viaja, vendo gente que é fitness, entendeu? E você, porque de certa forma você almeja aquilo, mas você não vai atrás daquilo, aquilo pode te frustrar, né? Mas por quê? Porque você está colocando, não sou psicóloga, tá? Mas só pensando aqui em mim também. Você vai colocar, os seus referenciais vão ser aqueles, né? Então, eu já estou construindo para mim, através dessas mídias, e me cercando desses diálogos, desses discursos, a ideia da construção de um ideal para mim. Então, se eu fico seguindo a blogueira fitness, né, eu me frustro toda vez que eu não consigo ser. Mas por quê? Você tem um leque de informações. Eu, no caso, exemplo, tá? Não que eu siga pessoas fitness, mas assim, tudo bem também seguir, mas eu sei que eu não vou ser fitness. Mas assim, eu tenho que entender que eu tenho que mudar o meu referencial para eu construir, né? Vamos dizer assim, trabalhar para que a minha persona melhore, né? E onde que eu vou buscar esses referenciais se eu sou uma pessoa negra, não é? É difícil, não é tão acessível, não tem espaço para as pessoas, né? O espaço tem que lutar. A gente viu hoje, né, a Lila falando, você tem que lutar muito, você tem que lutar 2 vezes mais para você conseguir um espaço. Mas isso é muito importante, porque essa pessoa, ela vai ser o referencial de outro, ela vai dar voz a outros, né? Então, assim, por isso que é importante termos professores negros, a gente tem que ter dentista, a gente tem que ter não que não tenha, porque tem, mas é muito importante ter, porque ele vai ser o modelo para aquela outra criança que vai olhar e vai falar assim, nossa, eu posso ser uma dentista, eu posso ser uma médica, eu posso ser uma professora, entendeu? Ela vai conseguir se ver ali, né? Então, representada. Mas o acesso sempre foi muito negado, ou não negado, negado às vezes, e às vezes dificultado, né? Hoje em dia você fala que tem acesso, mas nós sabemos que a entrada no mercado de trabalho, né? Como a Lila acabou comentando na palestra anterior, do currículo, né? Você tem currículo, né? Mas será que se eu colocar uma foto, eu vou ser julgada pelo meu currículo ou porque eu sou negra, né? No caso da fala dela lá, que ela apontou essa questão, né? Então, fala-se muito que tem acesso, que tem oportunidade, mas será que tem mesmo, né? E aí a gente olha os filmes, a gente olha os livros, e será que as realidades estão sendo contadas de outra maneira? Como que elas estão sendo contadas, né? Não sei se eu posso ir para a próxima ou alguém quer comentar mais uma coisa, que eu já queria entrar com o filme, para eu não ficar falando muito na cabeça de vocês, gente. Dani, só vou fazer um comentário. A Lei 10.639, uma das maiores dificuldades que a gente tem de implementar, né, falar de cultura africana, é porque a gente não tem formação e a gente não tem muito material, né, embora chegue esses DVDs na escola. Mas eu não sei vocês, professores, é uma pergunta para vocês, professores e alunos. Vocês sabiam que na escola a gente deveria assistir, pelo menos uma vez por mês, por 2 horas, um filme nacional?
Sabia que isso é uma lei? Escuta? Estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou ouvindo. Tá. Sim, A lei sim, estamos te ouvindo. a lei 13.006, de 26 de junho de 2014, que foi promulgada pela Dilma, coloca, isso faz parte da LDB, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Eu só estou trazendo isso por quê? Porque, assim, independente se a gente vai retratar a Cidade de Deus, que vai falar da violência, que ela tem essa verossimilhança, eu adorei aprender isso com você, porque eu sei que isso acontece lá, mas, de repente, não aconteceu exatamente como o autor se propôs, né? Mas a gente pode ver, tem filmes nacionais excelentes que vão falar de amor, que vão falar de outras temáticas, né? Mas, assim, eu acredito, eu falo porque, assim, o cinema, isso que você trouxe, infelizmente, é um curso para rico, né? E aí que a gente vê pela questão da desigualdade, que não tem essa representatividade nem perante e nem atrás das câmeras, né? Então, como você falou, né? Se a gente segue no blog alguém, o aluno que, de repente, tem a oportunidade de todo mês assistir um filme nacional ou de ver alguém da cor da sua pele sendo representado ali, ele pode espelhar isso e, de repente, no futuro, ser a pessoa que queira ser um ator ou que queira produzir filme, né? Não ser só um espectador, né? Então, porque tem esses dois lados que a gente está falando. Acho que, por um lado, tem a questão do filme retratar a vida, e, por outro lado, tem a coisa da pessoas que estão na favela e estão sofrendo violência. Cortou, Poliana? Cortou? Pessoas negras ali. Cortou um pouco. Tá, então eu vou concluir só assim. Eu já passei, na verdade, do limite. Tem esses dois lados. A vida é retratada nas telas, mas ao mesmo tempo que quem assiste o que está na tela também pode querer ser aquilo que foi retratado. E não necessariamente aquilo que foi retratado tem que ser algo violento quando a gente está falando da questão da cor da pele. Da cor da pele e do fenótipo, né, de modo geral. Sim, e aí agora adentrando, né, mais nessa parte de produção, né, eu quero citar um exemplo, né, e eu também vou falar um pouquinho de cinema americano, mas a Hannah Bachler, né, foi a primeira mulher negra a ser indicada ao Oscar na categoria Design de Produção pelo trabalho em Pantera Negra, né, já que vocês falaram de Pantera Negra, né, e ela venceu. No entanto, gente, falando de Oscar, né, em 92 anos de premiação, só 9 mulheres negras receberam essa estatueta nas categorias de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. E aí a gente, comentei hoje, inclusive, com o Arnaldo, a gente não vai falar desse filme, que eu acho que teria que ser uma live só para falar do filme O Vento Levou, né, que é um filme muito, assim, não sei se todos conhecem, mas ele é um filme muito assim... tem muita coisa em cima desse filme, tá? Ele vai retratar a questão da Guerra Civil Americana, ele vai mostrar o sul dos Estados Unidos, que era escravocrata, ele vai mostrar a situação e esse filme é baseado no livro, ele vai mostrar a situação das pessoas que trabalhavam, né, que eram escravas, né, que eram feitas escravas e trabalhavam nessas fazendas no sul, em especial a de algodão, vocês vão entender por quê, a hora que eu fazer a análise do filme Corra. Então, você tem todo esse passado, né, escravocrata, cravado aí dentro da Segunda Guerra Civil Americana, e uma das atrizes, né, que é a Hattie McDaniel, ela é uma atriz que ela não, quando ela foi premiada, que foi em 1940, a gente estava no auge ali, eu já vou entrar já nesse gancho, da segregação, né, da segregação, ela foi interpretar esse filme, né, ela era a Mami,
e aí ela fazia, esse filme se passa, né, relata a história da Guerra Civil, que é 1865, não vou lembrar agora quando começou, quando terminou, mas é mais ou menos nessa época, e aí ela vai retratar essa mami que é tão importante na história quanto a protagonista, né, e só que o que acontece? Ela, quando foi receber o prêmio foi criado para ela, porque antes não tinha prêmio de atriz coadjuvante, né, e ela não pôde entrar pela porta da frente, ela teve que entrar pelos fundos, tiveram que pedir permissão para o dono do teatro, né, e do pessoal que faz a votação lá, se ela poderia entrar para receber, porque nós estamos falando de 1940, que foi quando ela interpretou o filme, baseado nessa história que se passa na Guerra Civil Americana, e aí ela tinha que, pensa, ela era a única negra dentro de um salão com todos os atores de Hollywood, inclusive colegas dela, e ela não pôde sentar junto com eles, ela sentou numa mesinha separada, lá para trás. Ela recebeu muitas críticas, porque muitas pessoas falavam, né, que ela fazia filmes em que ela só era empregada, esse tipo de coisa, depois que ela ganhou o Oscar, e ela falou, eu prefiro, né, uma das falas dela, eu prefiro fazer uma empregada ganhando $700 do que limpar uma casa ou trabalhar no banheiro ganhando $7. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum, nesses lugares chiques, até hoje, você tem a pessoa que fica dentro do banheiro para te dar sabonetinho, essas coisas que fica lá para limpar o banheiro, se precisar, né? E ainda tem, né? Então, assim, todos os lugares costumam ter isso, né? E se você for ver quem são as pessoas que ficam lá, a gente sabe que são as pessoas, no caso, é que nos Estados Unidos é um pouco diferente, se tem os latinos, né? Você tem outros tipos de população ali que dentro dessa questão da esfera social, ela precisa mais, talvez acabe trabalhando ali. Mas, enfim, ela falou isso, então você imagina, ela ganhou um prêmio que foi criado para ela e ela não podia entrar para receber, porque tinha segregação. Então, gente, só para ir já me encaminhando, se vocês quiserem comentando aí as coisas, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu vou só fechar a minha câmera, porque eu fico confusa quando eu compartilho coisas. Eu vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint que eu trouxe para falar da segregação, né? Vamos lá, compartilhar. Peraí. Foi. Deixa eu ver se está aqui. Ah, já está. Já vai abrir, gente. Aqui. Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu acho que eu já vou mostrar as fotos, que eu não estou conseguindo abrir os anexos lá, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a série, tá? Essa série aqui, que vocês vão visualizar em breve, tá? Tá aí escurinho, mas daqui a pouco ele volta. Bom, eu vou deixar aberto menor aqui, não sei se está muito pequeno. Por algum motivo não está abrindo. Essa série, gente, a Lovecraft Country, é uma série que ela é baseada no livro, né? E essa série, ela é dirigida por um diretor americano, que ele está muito famoso, que é esse daqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Por algum motivo... Peraí, gente. Vou fechar aqui. Bom, abriu. Então, essa série aqui, a Lovecraft Country, é uma série que ela é da HBO, mas ela tá fazendo muito sucesso, porque eles pegaram o universo Lovecraftiano, né? Alguns elementos das histórias do H.P. Lovecraft e incorporaram, né, dentro da série que é baseada no livro também, né? Que não é do Lovecraft, né? Nessa série, é uma série que se passa dentro do período da segregação racial nos Estados Unidos, né? E aí vai aparecer uma coisa que chama Green Book, né?
E esse personagem, todos os personagens principais, tem alguns personagens brancos, mas os protagonistas, né, são os personagens negros. E o tio desse personagem aqui, ele escreve esse Green Book, que é o guia de viagem, né? O guia de viagem, ele era muito importante para as pessoas negras, porque o que acontecia? Quando você precisava... gente, eu não sei onde foi parar a minha apresentação, eu tinha separado aqui. Quando você precisava viajar de um lugar para o outro, você tinha que ter uma ideia de onde você podia parar para comer, onde que era seguro, não falo nem onde você podia parar, onde era seguro você parar para poder comer, tá? Esse Green Book é esse aqui, ó, tá? É um livro que ele foi escrito para isso, né? Para o motorista negro, né? Era um guia de viagens para onde parar para comer, onde dormir, né? Quais estradas eram seguras, porque você sofria coisas até com a polícia, né? Principalmente pela polícia, né? Aí eu trouxe os trailers, né? Eu vou mostrar primeiro para vocês o trailer do Corra, que é o filme que eu vim falar, tá? Vou exibir aqui. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should I? You might wanna, you know. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bro. Meet family, taking road trips. Don't come back all bougie, man. Come back, get your damn hands up to your damn stomach. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading out for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean or Ugly, my man. So how long has this been going on? This thing. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? Let it quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good at you. You ready for this? How bad can it be? So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing this summer. That's cool. Bro, how you not scared of this, man? Good to see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait. Sink. It's a terrible thing to make. Terrible thing to make. There's too many white people are getting hurt. No. No. It's a terrible thing to make. Bom, gente, então o que acontece aqui, né? Eu vou mostrar as fotos, eu acho que fica mais fácil, tá? Então, esse filme, ele vai mostrar algumas coisas, tá? Ele vai dialogar com a questão do ser negro e estar em meio a um monte de gente branca,
dessa questão de você sentir medo da polícia, né? Mesmo você não estando fazendo nada de errado, né? Então, o filme é um filme de terror. Ele o diretor dele, né? É o Jordan Peele. O Jordan Peele é o mesmo diretor do Lovecraft Country e é o mesmo diretor do Nós, do Us, né? Então, ele é... Deixa eu colocar aqui, ali. Ele é essa pessoa aqui, né? O Jordan Peele. E o Jordan Peele, ele ganhou, inclusive, o Oscar, né? Então, ele é muito importante agora, né? Nas narrativas contemporâneas, certo? Bom, no filme, quais aspectos que a gente vê importante que vão trazer à tona algumas coisas a se conversar? Primeira coisa, o amigo dele, né? É um policial, né? E o amigo dele desconfia, ele acha estranho essas pessoas. Ele fala para ele tomar cuidado, né? Ele fala para ele tomar cuidado. Só que o que acontece? O diretor também, ele vai desconstruir alguns estereótipos, né? Porque normalmente, quando você tem, isso no filme americano, né? O negro, né? Principalmente quando eles colocam o negro e gordinho, né? Uma pessoa mais gordinha, esse tipo de estereótipo vem para reforçar que, né? Todo mundo aqui assistiu filmes de terror, de mistério. Vocês sabem que as primeiras pessoas a morrer nessas histórias, né? Aqueles que não são os protagonistas, os primeiros a morrer, eles sempre colocam os estereótipos, né? Que são pessoas que eles reforçam essa questão que não são importantes para aquela narrativa, né? A gente vai ver algumas cenas que são interessantes nesse filme, que vão trabalhar essa questão, né? No caso desse estereótipo que é desconstruído na história, porque ele alerta o amigo, né? Ele não confia, né? E ele sobrevive até o fim da história, que isso que é o mais importante. Uma outra coisa que aparece no filme é quando ele chega e todo mundo admira, né? E fala ele e tudo mais. Só que depois, quando ele não está lá, né, eles falam que vai ter uma festa. O pai da namorada dele coloca essa foto lá e ele está leiloando ele, né? Ele está leiloando ele sem ele saber. Então, qual é a função da filha? Convencer, né, pessoas negras a irem para casa e lá elas sofrem a lobotomia, né, gente? Tem uma coisa que acontece na história, eu não vou falar muito o que mas tem um mistério lá por quê, né? Por que isso acontece? Só que o filme, além dele ser de uma história de terror, né? Ele vai trazer essa questão, ele vai fazer essa intertextualidade com a alegoria da escravidão nos Estados Unidos, a questão, né, da segregação racial, vai trazer também a questão da Guerra Civil Americana e da questão da importância do algodão e do Sul, porque o Sul foi o maior escravocrata lá, né? Tem uma cena que o personagem... Aqui, ó. Tem uma cena, ó, essa cena aqui, ó, todos olhando para ele, admirando, né? A mãe é responsável por hipnotizar, né? E para fazer uma lavagem cerebral nele, né? Para prepará-lo para o que vai acontecer depois, tá? Esse é o banner do filme, do Corra. Essa é a cadeira onde eles amarram ele, e aí ele tira, dessa parte aqui, ele tira o algodão, e aí ele consegue colocar nos ouvidos, né? Esse rapaz aqui, na história, ele é tipo um caseiro, né? E aí a família ressalta que ele, tanto quanto a empregada, são tratados como pessoas da família, né? Então, ele vai trazer essas expressões que se fala muito, né? Mas para um contexto, assim, de crítica mesmo, tá? Eu quero só mostrar mais uma. Tá, esse aqui é um personagem que ele é jovem, só que na história ele fala de uma maneira antiga e se veste de forma estranha, e ele acha isso esquisito, né? Essa parte é ele caindo dentro do inconsciente dele, e aí eles fazem... Aqui, ó, gente. Eles fazem uma intertextualidade, ó, o algodão, tá vendo? Que é muito simbólico, né? Aí ele fala, não quero ser perseguido no quintal com uma espingarda, essa família sabe que ele é negro, né? E no final, olha o que acontece, quem tá perseguindo ele com uma espingarda, né? O irmão dela, esses desaparecimentos, né, de pessoas negras, ele é feito
Vou finalizar já, gente. É feito, em parte, pelo irmão dela. O irmão dela não é como ela, que tem paciência e quer conversar com as pessoas. Ele simplesmente vai lá e rapta as pessoas. Tanto que no primeiro minuto de filme, você já vê isso acontecendo, né? Tá num bairro... acontece isso. Então, o autor, né, o diretor, né, todos eles vão trazer para dentro da história a questão da invisibilidade, né? Peraí, mas como assim você simplesmente sequestra uma pessoa e não acontece nada? E você não tem medo que algo aconteça. Mas por quê? Porque você é branco. No caso lá do personagem que faz isso, eles não têm medo, né? Porque ele vai trazer esse assunto que é muito delicado, mas que a questão de ninguém se importar, da sociedade não se importar, né? Então, o filme, ele é um filme de terror, é um filme cultura pop, né? Ele tá super em alta, ele é de 2017, mas ele ainda tá muito em alta, esse filme. E ele é muito inteligente, o filme, ele tem muita coisa interessante ali dentro, né, dessa tessitura da escrita. E tem muita coisa para falar, mas já tá muito tarde. Agora, só um ganchinho pro filme Us. O filme Us é com o mesmo diretor. Nesse filme também é um filme de terror. Gente, ele é super importante, esse diretor. Ele vai abrir porta para muita gente, vocês podem ter certeza. Por isso que é importante essa visibilidade, por isso que é importante, porque o sucesso de um, de fato, é o sucesso de todos. Porque ele vai puxar atores, ele vai puxar várias pessoas dentro da direção que são pessoas negras e que vão começar a mudar essas narrativas, né? No filme Us, vai contar a história de uma família, né, negra, e vai ter a questão da metáfora da dualidade, do viver nas sombras, né? E eu esqueci de falar só de mais um detalhe no Corra. Quando ele cai no subconsciente dele, a última imagem dele é ele assistindo TV sozinho, né? E fala também dessa questão da mãe, às vezes, ter que trabalhar e deixa o filho sozinho em casa, né, assistindo TV. Isso acontecia muito lá naquela, vamos dizer assim, nesse contexto, né? E a ideia, né, da história é que você vai ser, o seu corpo, você vai sofrer uma lobotomia, a mente de outra pessoa vai ser inserida dentro de você, de uma pessoa branca que tem dinheiro para pagar, que ela quer viver mais, né? E você vai ficar de espectador dentro do seu corpo, observando o que acontece como se você estivesse atrás de uma tela, né? Então, ele traz à tona essa temática, né? Que é você olhar... você não vive a vida, você olha a vida, né? Você não vive, você não tem poder de escolha, né? Você vai ficar de espectador. Então, ele faz essas provocações dentro do filme. Como eu falei, eu vou parar por aqui, porque eu acho que tem muita coisa já falei bastante coisa. Recomendo esse filme. Depois eu vou mandar as listas dos filmes, porque amanhã encerra a nossa jornada, mas nós continuamos aí o mês todo com recomendação de filmes e livros. O Green Book, que é um filme, é muito interessante, que fala de um cantor que ele vai sendo conduzido para ir de um show ao outro, mas ele não pode passar em algumas estradas e tal, e aí o motorista dele é um cara branco, irlandês, e ele não entende porque não pode, né, qual o problema, mas depois ele vivencia, ele consegue entender o que a pessoa passa, né. O Green Book, tem o Corra, tem o Us, tem o Lovecraft Country, mas eu acho que a faixa etária é 18 anos, não tenho certeza. Então, acho que tem muita coisa boa, assim, para você pensar. E eu resolvi trazer filmes que você vê, que você vai ver, não tem uma temática no subtema, entendeu? Mas você está indo para ver um filme de terror. Então, isso que é legal, sabe? Você continuar trabalhar com alguns temas, alguns assuntos que incomodam e que têm que ser discutidos, mas você também tem a parte do entretenimento que está levando. Então, assim, é um filme que, gente, ele superou aquele filme da Sandra Bullock, que a Netflix produziu, eu esqueci o nome agora, mas esse filme, O Corra, ele superou ele em espectadores, para vocês terem uma ideia. É um filme muito bom, tá? Mas eu ia eu preciso só falar para vocês, antes de encerrar, né, o trabalho atual de cineastas negros brasileiros, né? Então, a gente tem alguns cineastas que são bem importantes e são jovens, né? O Lázaro Ramos, como a professora citou, ele é um diretor também, né? Ele está atuando nisso agora. Tem filmes, inclusive, que vai estrear, que foi ele.
que produziu, tem a Sabrina Hidalgo, né, que ela é uma roteirista e uma diretora que foi premiada internacionalmente, e ela foi apontada, a Sabrina, né, ela foi apontada pela publicação americana, né, como uma das cineastas mais promissoras ao redor do mundo, e ela ficou em 8º lugar entre 36 profissionais. Então, pensa, a Sabrina Fidalgo, ela é brasileira e ela é negra, e ela está entre os 8 de uma lista de 36, né? Então, a gente tem potencial como brasileiro, vamos dizer assim, o cinema brasileiro, ele está mudando, vai mudar mais ainda com essa diversidade que está chegando, né? Durante o mês eu vou postar os trailers, os links, as biografias desses diretores para vocês, e aí aos pouquinhos é importante vocês irem pegando esses referenciais e indo conhecendo essas pessoas, né, esses diretores, essas diretoras que estão produzindo aí um material novo que vai mudar as narrativas, né, que é algo muito importante, tá, gente? Eu vou encerrar por aqui, não vou falar mais nada, se alguém quiser comentar, pode comentar, e vocês me digam aí a hora que vocês quiserem terminar. Nossa, Dani, parabéns, adorei. Quero assistir tudo agora. Não tinha nem noção que esse tipo de abordagem acontecia, assim. Não tinha nem ideia. Mas é isso, gente. Eu acho que para falar, por exemplo, que é muito vasto falar sobre. A gente tem que fazer uma só para falar do filme X, depois só do filme Y, né? Eu acho que é isso. Mas o que eu queria encerrar agora para falar da mesa de hoje é isso. A representatividade, eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça que ela vai além de só assistir filme com um ator negro. Não é só o ator estar lá. Porque muitas vezes o ator está, mas ele tem que falar uma coisa estereotipada, que reforça alguma coisa que ele não quer, né? Que isso é imposto a ele. Ou ele aceita isso, ou ele também nem participa, né? Gente, quer maior exemplo que o Babu? Né? O Babu fez um monte de filme, a maior parte ele era traficante nos filmes, né? Mas, enfim, é isso que a gente tem que pensar. Ampliar os nossos referenciais, buscar novos filmes, valorizar esses diretores, né, ir lá prestigiar, né, o cinema nacional, principalmente, né, e eu acho que é isso, eu acho que o recado de hoje, eu acho que vai para além dessa questão de só o ator estar lá, só ele estar lá. O ator de Corra, ele foi convidado, ele sofreu muito preconceito, eu li uma reportagem sobre ele, depois eu vou postar para vocês. Ele falou que ele já recusou vários papéis, que ele tinha que fazer coisas ridículas nos papéis. E ele falou, eu não vou fazer isso, entendeu? É vergonhoso uma pessoa falar que eu tenho que fazer isso. E ele não aceitou, né? Mas é aquela coisa, ou você aceita, ou você briga, todo mundo tem que lutar, né? Quem está nessa situação tem que lutar para mudar isso, né? Mas aí é aquela questão, quem que escreveu o roteiro que ele ia ter que fazer aquela coisa ridícula? Certamente foi um roteirista branco. Porque dificilmente um roteirista negro ia querer reforçar mais ainda o estereótipo. Então, acho que o recado para os nossos alunos é se apoderar, né, como disse o Claudinei, né, nunca vou esquecer, se apoderar mesmo, não é só se empoderar e se apoderar das coisas. Não vou fazer isso e eu vou fazer a diferença sim, né, e tentando, né, também reforçando o que a Lila falou, né, tentar lutar mesmo e fazer aquilo que você tem vontade, entendeu? E não é fácil, né? Já não é fácil para a mulher, né? Já não é fácil para a mulher, né? Imagina para a mulher negra, para o homem negro, é mais difícil ainda. Isso falando numa questão também da questão social, né? A gente sabe que as pessoas que têm a questão do financeiro, né? Vamos dizer assim, quanto mais pobre, mais difícil fica para você, né? E se você tiver dentro dessa situação de já ser pobre, mas se você a questão do privilégio que tem que falar, não, mas eu sou pobre, tá? Mas se você for branco, você ainda tá na frente, tá no lucro ainda, porque